Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo. Antes de começarmos o papo de domingo, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, do Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um culto do lar, né? Mais um papo de domingo, né? O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus, né, para dar por iniciado, né, mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, como funciona? Vou citar 3 itens, né? O primeiro item é que tem pessoas e tem espíritos que buscam a santidade ainda presos aos desejos mundanos do materialismo, né? Vai ter problema. E tem outras que buscam a santidade através da porta estreita, e esses vão encontrar felicidade. Outro item é que Jesus envia missionários para ajudar no nosso processo evolutivo. Então, você tem exemplo do Paulo de Tarso, que veio como espírito Martim Lutero, na sua última encarnação, e do espírito Maria Madalena, que veio na última encarnação como Irmã Teresa, né? Fez bastante caridade. Então, são espíritos que nos elevam, nos ajudam a elevar nosso processo evolutivo, nossa moral. Outro item é que o André Luiz ele fala da eutanásia. A eutanásia mata o corpo físico e deixa o espírito preso a esse corpo. A eutanásia também mata as células do perispírito, né? Então a eutanásia ela não serve para nada, para o espírito. Então quem tem o livro, estude. Quem não tem o livro e possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. O papo de domingo de hoje é sobre Dimas ladrão, santo ladrão. Porque, assim, eu peguei esse tema porque eu quero falar de algumas coisas, né? O Dimas foi um ladrão, né, que praticou muitos crimes, né? E foi julgado, né? E já resgatou esses crimes. O Dimas, ele foi crucificado ao lado de Jesus. E Jesus falou para ele que ele iria estar com ele no paraíso. Só que Jesus não falou para ele que os pecados deles tinham acabado, né? O que acontece é que tem pessoas que falam muito Senhor, Senhor, Senhor e praticam vários pecados. São pecadores, né? E não sai do pecado. E achando que dizer só Senhor, Senhor, Senhor poderá os seus pecados estão perdoados, mas não é bem assim. O perdão ele pode ter, mas o perdão de encarnar para resgatar os erros, né? Para praticar fazer o bem e não ficar preso àqueles pecados. Então tem muitas pessoas que procuram um templo religioso para colocar os seus problemas dali, depois sai dali, vai para um bar, tomar bebida alcoólica, vai fazer maledicência do próximo, vai fazer fofoca do próximo, vai ser grosseiro com as pessoas ou com a sua própria família, né? Então, e ela achando que ela está bem com o Senhor, né? Que ela fala tanto do Senhor, fala muito de Deus, do Mestre Jesus de Nazaré, mas é uma pessoa que ainda é pecadora.
e acha que aquelas que praticam aborto, então tem muita gente aí, muitas mulheres praticando aborto, achando que está tudo bem, achando que matar um ser tanto faz como tanto fez, mas não, vai resgatar esse problema. E quais são as consequências? Depressão, câncer de útero, de mama, né? Ansiedade, são esses problemas, até cegueira e surdez também, né? Então vão resgatar. Então ninguém aqui pense que está ali, ou que fez as coisas erradas, que não vai resgatar. Agora só tem um detalhe: para a gente não ter nenhum tipo de resgate, nós temos que praticar muito bem. É isso que as pessoas não querem. Praticar muito bem e renunciar a muitas coisas que as pessoas não querem. Então as pessoas não querem sair de um bar para ficar parando de ficar tomando bebida alcoólica, de ficar fumando cigarro e ficar fazendo outras coisas, né? Então ela não quer parar para isso. Ela não quer ficar em casa fazendo prece para o próximo, né? Pedindo paz para o planeta, né? Pedindo a cura de algum enfermo. Ela não quer fazer isso. Ela não quer renunciar das suas viagens, de estar em outros locais, ou até mesmo enfiado dentro de shopping. Ela não quer renunciar a isso, né? Ela não quer renunciar a maledicência que ela faz do próximo. Ela quer continuar naquela vidinha falando de Deus. E a pessoa pode falar de Deus quantas vezes quiser, mas se ela comete erros, ela vai ter que resgatar. Então, a forma que tem de não resgate de erros é a prática de muito bem, de muita caridade, muita benevolência. Por quê? A benevolência, ela tem... quando a gente pratica benevolência, nós ganhamos 2 méritos, que nós praticamos 2 caridades. Então, aí nós temos a caridade moral e material na benevolência. Quando a gente dá uma atenção para uma pessoa que está pedindo alguma ajuda para a gente, e a gente pode ajudar, tá? E a gente dá essa atenção para ela, a gente está fazendo o quê? Uma caridade moral e a caridade material quando nós ajudamos ela em alguma coisa, materialmente. Aí nós ganhamos 2 méritos. Cada bem que nós fazemos ao próximo, nós ganhamos mérito. Se nós somos indulgentes, o que é indulgência? Indulgência é ser delicado, ser gentil, educado com o próximo, seja ele quem for, com a família ou com qualquer pessoa na rua. É indulgência. Dar bom dia, dar boa noite, né? Perguntar se está bem, como está. Isso é indulgência ao próximo, né? Beneficência. O que é beneficência? Quando a pessoa comete erros, eu não fazer julgamento deles, né? Você é um criminoso, você é uma prostituta, você é isso, você é aquilo. Eu não posso fazer isso. Então, quando eu não faço isso, eu sei que aquela pessoa cometeu algum pecado, mas eu não posso lá fazer julgamento dele. Quando eu faço julgamento, até mesmo assistindo uma televisão, aquele fulano ainda está sendo julgado, né, pelos crimes dele, eu falo que é um criminoso, que ele é um safado, aquele ali não presta, então eu não posso fazer isso. Porque se eu faço isso, o que acontece? Eu estou fazendo julgamento e eu não posso julgar ninguém. Existe lei de Deus. As pessoas elas não entendem isso, que existe lei de Deus. E são as leis de Deus que cada um de nós vai ali prestar conta, né? Então, se eu paro de fazer tudo isso e pratico muito bem, né, eu vou ganhar méritos. Agora, esses méritos meus, ele pode ser parcial dos meus débitos ou total. Então, o que é parcial? Se aqueles méritos, se eu pratiquei muito mal, eu vou receber o mal de volta para mim. Então, se eu tenho méritos, aquele meu mal ele vai ser suspenso. Porque ele é uma quantidade X que vai dar uma suspensão parcial, não total. Quando eu tenho muito, mas bastante mesmo mérito sobrando daquele meu mal, aquele meu mal que eu tinha que resgatar, eu não vou resgatar mais. Então, um exemplo. Uma pessoa que praticou aborto, tá? Ou ela nessa encarnação, ou na próxima encarnação, ela vai ter câncer de mama, câncer de útero. Por isso que muitas mulheres não sabem porque tem câncer de mama, câncer de útero. Por quê?
porque fez aborto em outra encarnação, né? Então, se ela vai ter um câncer, ou depressão, né, ansiedade, que é provocado também por causa disso, se ela pratica muito bem, mas muito bem, que vai estar acima desses débitos dela, ela vai ter ou parcial ou total. Então ela não vai passar por aquilo, ela não vai passar por um câncer de mama, um câncer de útero, ela não vai passar por aquilo. E ela não vai ter sofrimento naquilo, porque ela fez a resignação, ela se resignou, ela está resignada. Então ela não precisa mais passar por isso. Né? Então é nesse contexto que a gente tem que entender, né, que existem leis, né, universal, e são leis de Deus. E quando a gente está fora das leis de Deus, a gente vai resgatar por ela. Por que existe isso? De eu praticar o mal e se eu praticar muito bem, eu vou ter esse perdão, ou suspensão de tudo que eu fiz, que eu tinha para resgatar. Porque nós somos julgados pela justiça divina da misericórdia. Essa justiça divina da misericórdia, ela vem numa causa e efeito, né? Então, na minha causa, se eu pratiquei muito mal, eu vou receber o mal. Mas se eu pratico causas boas, causas nobres, esses méritos vai abater meus débitos. Se nós fôssemos julgados só pela justiça divina, a gente ficar milhões ou bilhões de anos para pagar isso. Por quê? Nós somos pecadores de várias encarnações. Não é dessa, não, é de várias. Então, aí entra a justiça divina da misericórdia para nos ajudar, né? Essa justiça, ela está relacionada nessa causa e efeito, né? Então, se por acaso eu pratiquei o mal, fui um pecador, fui um errante de causas, a probabilidade de ter um efeito dessa forma. Mas se eu praticar muito bem, né? Mas muito bem, eu vou não passar por aqueles efeitos que eu deveria passar. Por causa de quê? Por causa da justiça divina da misericórdia, né? E essa justiça divina da misericórdia que vai nos ajudar. Então, a questão do Dimas ladrão, um santo ladrão, é nesse contexto, né? Que quando Jesus fala para ele que estaria com ele no paraíso, né? Mas Jesus não disse para ele, olha, pronto, o que você fez de errado, apaga aqui. Não falou isso. E nem vai falar, porque ele não pode dizer isso. Porque ele depende que aquele ser se resigne, né? Se modifique, né? Pratique a resiliência também, né? Então, é nesse contexto que eu venho trazer essa informação. Então, quem é pecador e quem peca ainda, e quem pensou em pecar, pratique muito bem, né? Só o bem que nos livra do mal, né? Não o mal que livra do mal da gente, o bem que livra de qualquer tipo de mal da gente. Então pratique sempre o bem para receber o bem, numa causa e efeito. Outro tema que eu vou falar no próximo Papo de Domingo é quando um amor do passado aparece no presente, né? Por que esse amor ele aparece no passado, no presente? Ele tem vários fatores, né? Quando eu falo aqui o amor, eu estou falando amor de relação amorosa, né? A pessoa teve uma relação com um fulano ou fulana e está em outra relação ou não, e aparece aquela pessoa, né, do nada, entre aspas, né, para ter um relacionamento com ela, querendo ter ou não. Então, quando ela aparece, tem alguns motivos, ou dela querer ou não ter aquele relacionamento. Mas geralmente também ela vem aparece para dar um fim num problema lá atrás que não foi resolvido, né? Às vezes as pessoas
não se encontram mais, 5, 10 anos, depois quando se encontram, ou teve assim, ficou chateado com o outro, então vem ali para acabar com aquela chateação, né? Para dar um fim naquela ferida que ficou no passado, né? Ou às vezes aquela pessoa pode querer voltar com ela, e é outra história. A Joana de Ângeles, ela orienta que quando a pessoa tem um relacionamento atual, né, e o outro aparece, esse amor da vida passada aparece, para não desmanchar esse relacionamento que a pessoa tem atual para voltar para o velho. Não, porque esse atual, ele não tem nada a ver, não foi ele que provocou a separação de ambos do passado. E aí vai levar ele a sofrimento, né? Então, para não fazer isso, porque aí termina com ele, volta e não resolve. E às vezes tem um problemão ali que não é resolvido, né? Do passado. E aí vai ter problema de sofrimento. Depois vai ter que resgatar, porque fez aquele sofrer, né? Vai ter que resgatar isso. E vai ter outro problema ali se não tem acerto, né? Agora, quando a pessoa não tem nenhum relacionamento e acha que deve ter, né? E foi resolvido o problema ali, se quiser voltar, aí é outra história, né? Então, nessa tese que eu vou bater no próximo papo de domingo. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o assunto de hoje, eu passo para a prece e encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, agradeço aos mentores, guias, guardiões, agradeço a todos os anjos guardiões, agradeço ao meu anjo guardião, né, por mais um papo de domingo. O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Gratidão a irmão e irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.